Bom dia, segundo ano, segundão do meu coração. Vamos lá. Hoje a nossa aula de redação vai ser sobre o texto, tipo textual narrativo. O que acontece? Esse assunto é da apostila do segundo bimestre, mas fiquem calmos. Hoje eu vou somente introduzir esse assunto. Quando a apostila chegar, a gente vai ver esse assunto, cada elementozinho do texto narrativo com maior aprofundamento. Eu sei que vocês ainda não estão com o livro em mãos. Até por isso, a gente também não vai fazer atividade de redação essa semana, para não criar atrito, né? Vocês ainda não estão com material, e aí não tem como fazer consulta, e enfim. Então, essa semana a gente vai só ver uma introdução sobre o texto narrativo. E a partir da próxima semana, que vocês já estarão com material, nós daremos continuidade. Então, vamos lá. O que é uma narração? O texto narrativo é aquele que conta uma história por meio de uma sequência de fatos. Essa história é vivida por personagens e tem uma trama bem elaborada. Isso significa que esse texto precisa ter início, meio e fim. A história elaborada nesses textos é contada por um narrador e o seu objetivo é informar, causar reflexão e entreter o leitor. Vamos lá. O que uma narração precisa ter? A narração precisa ter pessoas, não necessariamente pessoas, né, como nos textos ficcionais. Às vezes os personagens são objetos, ou são animais, ou são fenômenos da natureza. Enfim, você precisa ter personagens, são seres que vivenciam algum acontecimento, ou vários acontecimentos. Então, você tem personagens, você tem ações ou acontecimentos. Esses acontecimentos ocorridos com esses personagens acontecem em um espaço, em determinado tempo, e geralmente eles possuem uma motivação ou uma finalidade. Então, nós temos aí, dentro da tipologia narrativa, nós temos textos que informam, como é no caso, por exemplo, das notícias, que é um texto narrativo. Responde às 5 perguntas: o que, com quem, quando, onde, porquê, como, de que maneira. Então, nós temos a notícia, que é um texto narrativo que informa. Nós temos textos narrativos que causam reflexão, como é o caso, por exemplo, de parábolas e de fábulas e de, apólogos, que fazem você refletir sobre a sua vida, traz ensinamento e etc. Assim como alguns livros que também fazem isso com a gente. E tem outros que é só para entender, fazer você rir, fazer você passar um tempo. Então, nós temos aí diversos tipos de narração. Vamos lá, dar continuidade. Então, os elementos necessários para o tipo textual narrativo são narrador, enredo, personagem ou narrador, enredo, tempo, espaço, personagens e discursos. Na aula de hoje, nós veremos nós iremos introduzir cada um desses elementos. Nas aulas que se seguirem, nós vamos aprofundar. Então, os narradores. Eu tenho certeza que vocês já viram sobre isso aqui no ensino fundamental, mas a gente vai ver com mais profundidade nas próximas aulas. Então, vamos lá. Os narradores desse tipo de texto podem ser personagens, ou seja, aquele narrador que ele conta a história, mas ele também é um personagem dela, ele participa dessa história. Geralmente a história pode ser contada ou pelo protagonista ou pelo antagonista. Já veremos também essas classificações. Nós temos o onisciente, que é aquele que
é chamado de narrador-deus. É como se ele fosse de fato onisciente, onipresente, ele soubesse de tudo, estivesse em todos os lugares, tivesse acesso a todos os pontos de vista da narrativa, ou seja, ele vive como se fosse dentro da cabeça dos personagens, ou de todos eles, ou de diversos personagens dentro dessa narrativa. Nós também temos o narrador observador, que é aquele que somente relata um fato apresentado. Esse narrador observador, ele é muito comum na notícia, né? Na notícia você tem ali a voz do jornalista, que ele observa um fato, ou estuda um fato e apresenta as características apenas observando. Ele não necessariamente participou e ele também não sabe todos os pontos de vista e todas as nuances, não vive como se fosse dentro da cabeça dos personagens. O enredo. O enredo é a sucessão de acontecimentos dentro da narrativa. Uma maneira muito legal de visualizar o enredo é comparando as novelas, que também é um tipo textual narrativo, porque contam história. Então, nós temos o enredo linear, que é aquele que acontece de maneira cronológica e ordenada, que tem o início, tem o meio e tem o fim, o desfecho. Assim como a gente tem aquele não linear, ou seja, que pode, por exemplo, começar em um fato e aí voltar para o passado para você compreender esse fato que se iniciou, e aí depois é que vai para o fim. Isso é muito comum em filme, a gente vê isso muito em filme. O filme começa com uma coisa, começa com um acontecimento, aí depois você volta para o passado, ou então você vai para o início e depois volta para o lugar que estava. Então, nós temos esses dois tipos. Aquele que apresenta uma ordem cronológica e ordenada de acontecimentos, e aquele que não é linear. Esse enredo não linear, ele é muito mais comum na contemporaneidade. Não se faz mais textos simplórios, com início, meio e fim, como se fazia, sei lá, no século passado. Hoje em dia é muito mais interessante trazer essa característica mais psicológica. A gente sabe que a nossa própria memória, ela não é linear. Então é muito interessante quando se traz esse enredo não linear para dentro de uma narrativa. Vamos lá. Continuando, não esqueçam que é só a introdução. Quando vocês estiverem com a apostila, falaremos de elemento por elemento mais detalhadamente. O tempo. Então, nós temos dois tipos de tempo, que é o tempo cronológico e o tempo psicológico, que também podem ser chamados de tempo linear e tempo digressivo. É outra nomenclatura que nós temos. Os textos narrativos cronológicos eram também conhecidos como aventuras. Já as narrativas que brincam com o vai e vem do tempo são geralmente psicológicas. Uma das grandes autoras dessa história é Clarice Lispector. A Clarice, ela é maravilhosa a utilizar o tempo psicológico. Quando nós estivermos vendo característica por característica, a gente vai ver exemplificações de tempo cronológico e de tempo psicológico. Basicamente, a utilização do tempo cronológico, a utilização do tempo como a gente conhece, de horas, ou de dia da semana, ou de mês, ou século em que estamos vivendo, é o tempo tal qual temos contato. Já o tempo psicológico, ele é muito mais subjetivo. É um tempo que vai de acordo com as características psicológicas do personagem. É muito mais complexo e muito mais complexo mesmo. Não tem outra palavra para definir o tempo psicológico. Espaço. O espaço de um texto narrativo é onde a história vai se passar. É conhecido também como um cenário em que a narrativa irá se desenrolar. Esse espaço, ele pode ser apenas decorativo e não possuir nenhuma relação ou significação direta com a história.
Assim como ele pode ser um espaço funcional, que é um espaço que é basicamente como se fosse um grande personagem da narrativa. Vou dar exemplos. Se eu pego duas novelas, uma novela aí, deixa eu ver alguma novela. Enfim, não consegui lembrar. Vou falar de filme. Harry Potter. Ali, a escola de bruxos, Hogwarts, ela é fundamental para a narrativa. Fundamental. Então, nós temos, nesse caso, um espaço que ele não é decorativo, ele é funcional. Assim como, às vezes, a gente tem algum filme que pode se passar, sei lá, no Rio de Janeiro, mas isso ser um espaço só decorativo, não influenciar em nada na construção ali desse enredo ou desses personagens. Então, nós temos esses dois tipos de espaço. Um que altera as características e o rumo dos personagens, e outro que não faz esse processo. Certinho? Os personagens ou as personagens. Os personagens também são uma parte muito importante dos textos narrativos. Não existe narração sem personagem, né? Como é que você vai relatar um fato se esse fato não aconteceu com ninguém, não aconteceu com nada? É impossível. Então, geralmente, os personagens se encaixam nesses três tipos aqui. Atualmente, na contemporaneidade, a gente tem diversos outros tipos de personagens que são muito mais complexos que isso aqui. Essa visão aqui, ela é uma visão didática, mas hoje em dia nós temos personagens que se iniciam como protagonistas e no meio da narrativa viram antagonistas, como é o caso da Nina de Avenida Brasil, que ela não tem nada de mocinha, né, gente? Ela é incrível. Por isso que a novela foi um grande sucesso. Que eu tava falando, eu sou noveleira, então quando eu falo de novela eu me perco, porque eu gosto muito de falar de novela. Enfim, então vamos lá ver esses tipos de personagens. Nós temos a protagonista, que é a pessoa mais importante da história. Na verdade, o foco da história é a partir das vivências daquele personagem. A gente tem todo um outro núcleo que gira em torno deles, ou dele, depende. Nós temos o antagonista, que contrapõe o antagonista. Não necessariamente é um vilão, mas pode vir a ser, mas é uma pessoa que atrapalha, de certa forma, os planos do protagonista. Nós temos os coadjuvantes, que é todo aquele outro núcleo de pessoas que são importantes para a narrativa, mas que não são nem protagonistas e nem antagonistas. Eu gosto muito de assistir filmes e novelas e séries, e geralmente os núcleos de coadjuvantes são os que eu gosto mais, muito mais do que os protagonistas. E vilão também, eu sou apaixonada por vilão. Inclusive, quem gostar aí de animação, tem um canal no YouTube que é o canal do Imaginago. É incrível, acho que vocês já devem conhecer. E aí ele tem uma série de vídeos que ele fala sobre por que os vilões da Disney se tornaram vilões. Toda a história deles, já que os filmes focalizam mais no protagonista, né? E aí a gente não sabe o que aconteceu para aquele vilão se tornar vilão, por que ele é assim. E eu, pelo menos, sempre fui muito curiosa para isso, e os vídeos me ajudaram muito a compreender. O da Úrsula é incrível. Incrível, vejam. Enfim. Então, são esses três tipos de personagem. É muito mais complexo que isso. Quando nós estivermos vendo especificamente os personagens, nós veremos a complexidade disso, quando vocês já estiverem com a apostila em mãos. E nós temos os discursos, que também é um pouco complexo. Hoje a gente só vai ver, dar uma pincelada aí por cima. Então, os discursos, eles são três. O discurso direto. O discurso direto é a reprodução tal qual o personagem falou. Vamos ver. Maria encontrou sua amiga por acaso e disse: "Oi, amiga, que saudade. Precisava tanto te ver." "Oi, amiga, eu também queria muito ver você", respondeu sua amiga.
Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu a transcrição direta do que Maria falou e do que sua amiga respondeu. Não foi alterada uma palavra. Geralmente, no discurso direto é utilizado ou aspas, ou travessão, ou aspas e travessão. Então, o discurso direto é a fala do personagem na história tal qual foi dito. O indireto, nesse caso, é o narrador quem reproduz a voz do discurso. Vamos ver um exemplo. Maria, que estava preocupada e precisando se encontrar com alguém de confiança, avistou por acaso sua melhor amiga e logo cumprimentou. A Maria retribuiu o carinho e disse que também queria vê-la fazia algum tempo. Então, aqui a gente tem essa mesma coisa aqui, só que dita de outra maneira, porque é o narrador que repassa a informação. Não é mais o discurso da Maria e da amiga dela, tal qual elas disseram. Então, esse é o indireto. E aí a gente tem o indireto livre, que é aquele quando a voz do personagem se confunde não. Nós temos a voz do personagem misturado à voz do narrador. Vamos lá para o exemplo. Em dia qualquer em que precisa de alguém de confiança, Maria encontra sua melhor amiga por acaso. Oi, amiga, que saudades, precisava tanto te ver. Logo, um alívio tomou seu coração. Oi, amiga, eu também queria muito ver você. E então as duas conversaram por horas a fio. Percebam que a gente tem partes aqui onde a gente tem a transcrição da fala, tanto da Maria quanto da amiga, assim como a gente tem a voz do narrador, alterando todo esse discurso delas duas. Então, esses são os 3 tipos de discurso: direto, indireto e indireto livre. Veremos os 3 com mais aprofundamento assim que vocês estiverem com a apostila, então não se preocupem. Vocês vão ter material de apoio. E por hoje é só. Beijão. Até quinta? Acho que é quinta. Quinta com a nossa aula de gramática. E é isso. Tchau, tchau, segundão. E até mais.